Olá, sexto ano, Escola Clotildes, tudo bom? Tudo bem com vocês? Sou o Mixon, professor de Educação Física, para mais uma aula. A gente começa um tema novo, um tema diferente, certo? Mas antes quero ressaltar e aí agradecer a vocês pela participação do primeiro bimestre. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar seguindo na luta, na batalha, não vamos desanimar por qualquer um outro problema que tenha acontecido com vocês no primeiro bimestre. A batalha continua, a gente vai trabalhando aqui virtualmente, tentando atingir nossas metas e nossos objetivos. Então, só agradecer pelo esforço de vocês, meninos, por tudo que vocês fizeram nesse primeiro bimestre. Eu enviei as notas para vocês, é, as notas referentes ao primeiro bimestre. Cada nota foi avaliada em cima do que vocês entregaram, atividades, avaliação parcial, avaliação global, e eu também atribuí um ponto extra para aqueles alunos que participaram de forma virtual. Tivemos poucos alunos, aliás, tivemos apenas uma colega que não teve condições de participar, que foi Claudiana, que não participou das aulas virtuais, mas que ficou em casa fazendo os tarefões e também conseguiu atingir a média, também foi guerreira e atingiu a média. Então, parabéns para todos vocês, ok? Hoje a gente começa um tema novo. Deixa eu pegar aqui o tema novo. A gente começa um tema novo, segundo bimestre, tudo novo, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar, vai conhecer, na verdade, é o que é Olimpíadas. Um evento que acontece há 4 anos, que a gente conhece, mas vê que passa na televisão, e muitas vezes a gente não tem noção do que é a Olimpíadas, para que serve a Olimpíadas, e as histórias e curiosidades por trás de um evento esportivo ou assim, maior evento esportivo que temos hoje em dia. Vocês podem questionar em relação à Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é só futebol, né? As Olimpíadas é um evento mundial que agrega todos os esportes, ou parte de alguns esportes. Pode ser questionada aí a questão de, não tem futebol de areia, não tem futsal, não tem capoeira, não tem isso, aquilo, outro. Mas tem a maioria dos esportes que acontecem pelo mundo, né? As Olimpíadas, a gente vai falar na próxima aula sobre modalidades. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do histórico das Olimpíadas, mas é, as Olimpíadas é um evento que marca muito a história do atleta por conta disso, né? Se a gente pegar registros aí de entrevistas de muitos atletas, eles preferem participar das Olimpíadas do que da Copa do Mundo. Tirando futebol, logicamente que os atletas de futebol preferem a Copa do Mundo, muito poucos preferem as Olimpíadas, até porque tem limite de idade, né? Não pode participar atletas profissionais. Apenas atletas sub-23, esse ano abre para sub-24 por conta do atraso em relação à Covid, que era para ter sido ano passado, mas aumentou a idade, futuramente pode acontecer de ser 24 anos ou 23. Mas, enfim, é um evento mundial que todo atleta quer participar, todo atleta quer estar dentro, porque agrega a todos os esportes, ou a grande maioria dos esportes, certo? Então, vamos falar um pouquinho das Olimpíadas, né? As Olimpíadas são um evento esportivo mundial no qual participam diversos países com a finalidade de estimular a competição saudável entre os povos. Ou seja, pessoal, as Olimpíadas também, ela acaba tendo um peso maior na história, porque lá não tem classificação em relação a país. Todos, eu digo isso e vou explicar o porquê. Todos os países acabam participando das Olimpíadas. Todos os países. Agora, as modalidades esportivas do país é que dependem de classificação. Então, o Brasil não tem como ficar fora de uma Olimpíadas. Ela vai acabar tendo alguma modalidade lá dentro das Olimpíadas. Isso vai determinar pelo pré-olímpico. Mas um esporte ou outro esporte vai acabar tendo dentro das Olimpíadas. Então, é um esporte que veio para agregar todos os países. Então, você imaginar assim, ah, os continentes têm vários países e todos esses países participam das Olimpíadas, todos os países participam das Olimpíadas. Só não participa das Olimpíadas
aqueles países que, porventura, não têm condições de ter atletas, ou não têm condição de levar uma modalidade esportiva para as Olimpíadas. No mais, todos os países fazem parte. Tá? Muito poucos os países que não fazem parte. Em cima disso, as Olimpíadas têm ainda um critério bem legal, e quando não se atinge o país, não se atinge uma classificação por uma modalidade esportiva, eles juntam aquele grupo da paz, digamos assim, que é nomeada por eles. Aquele grupo em que junta, vamos pegar aqui, não conseguiu, alguns países não conseguiram classificação, então vamos pegar lá, é só um exemplo, tá, pessoal? Não sei. Vamos pegar um atleta do Brasil, vamos pegar um atleta da Argentina, um atleta do Uruguai, e vamos juntar sendo uma única região, e a gente coloca lá, por exemplo, América do Sul, aí coloca a América do Sul para participar. Ou seja, acaba indo pelo menos um atleta de cada país. Então, as Olimpíadas têm muito isso, de agregar, diferente da Copa do Mundo, que é o nosso outro evento de potência mundial, depende de uma classificação. Então, muitos países ficam de fora. Vai apenas 32, que agora aumentou para 48. Mas as Olimpíadas têm muito essa questão de agregar, de trazer para de socialização, de agregar junto à modalidade. E não apenas de patrocínio, de televisão, disso, aquilo, outro, mas sim tem uma coisa muito maior em cima disso, que é a união dos povos e agregar a todos, certo? A Olimpíadas acaba se tornando muito legal por isso. Então vamos lá, pessoal. Um evento que acontece a cada 4 anos, atletas de centenas de países se reúnem num país sede para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. Então é escolhido um país sede a cada 4 anos, e lá a cada 4 anos se junta vários países e várias modalidades para que venham disputar suas modalidades esportivas, suas competições, né, esportivas em cada modalidade, dentro de uma sede, dentro de um país, que desse país vai escolher uma cidade sede para agregar todos os jogos. Mais um detalhe que fica aí, apenas o futebol que não tem essa questão de ficar preso apenas numa cidade sede. O futebol acaba agregando no país inteiro. Então, apenas o futebol que ele navega por todo, pelo, pelo país, por várias cidades. No caso das outras modalidades, acontecem todas na mesma cidade. Então, as últimas Olimpíadas foi aqui do Brasil, no Rio de Janeiro. Todas as modalidades ficaram no Rio de Janeiro. Apenas o futebol foi o Rio Grande do Sul, para São Paulo e tudo, e a fase final ficou no Rio, né? A final, no caso, ficou no Rio. Então, apenas a modalidade de futebol que ela roda um pouco, as outras modalidades ficam todas concentradas na mesma cidade. Até porque é uma Olimpíadas que, na verdade, ela é de uma cidade. Então, é escolhida uma cidade, e aí, por consequência, daquele país é escolhida uma cidade, e não são várias sedes, é apenas uma sede, tá certo? Então, só pode ser escolhido uma cidade, no caso. É, aqui na bandeira das Olimpíadas tem uma coisa bem legal. Às vezes a gente vê esses anelzinhos e não pensa muito no que representa, mas a bandeira das Olimpíadas representa a união dos povos, das raças, pois é formada por 5 anéis entrelaçados, representam os 5 continentes do nosso mundo, né? Cada cor representa um continente, não que seja a cor marcante ali do continente, mas cada cor representa o continente, que traz em si essa colagem dos anéis. Você percebe que os anéis não se soltam, porque ali é a união das raças, a união dos povos, independente da cor, da diferença de classe social, todo mundo está unido durante a competição, está unido num só propósito, que é levar a união, a socialização, a paz dentro dos jogos, tá bom? E até para fora também, tá certo? Então, a Olimpíadas tem muito isso, de tanto para dentro como para fora levar união, levar paz, harmonia e felicidade para todo mundo. Então, a representatividade dos anéis, ela traz isso, né? Essa questão da união, da paz e da alegria em relação à prática da modalidade esportiva, à prática do evento que é as Olimpíadas. É, paz, amizade, o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os principais, são os princípios dos Jogos Olímpicos.
sempre levar, apesar da disputa entre as modalidades, a disputa em que todo mundo quer vencer, ninguém quer perder, todo mundo está em busca da medalha, mas a gente tem que lembrar que ao participar das Olimpíadas, você tem que prezar pela paz, pela amizade, pelo bom relacionamento, pelo respeito entre os povos. Esse é o princípio dos Jogos Olímpicos. E desde a origem, a gente vai ver falar sobre a origem, e desde a origem é pregado dentro das Olimpíadas. Tá certo? A Olimpíadas nasceu como um evento que veio para agregar todo mundo e não para separar as pessoas, como se fosse uma guerra, né? Apesar de você lutar pelo resultado e pela medalha para ser o maior atleta olímpico, né? No caso, você também tem que respeitar esses princípios e respeitar o seu adversário que está concorrendo com você por uma medalha. Esses são os princípios dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, a título de curiosidade, pessoal, ele é dividido em duas eras. Tem as Olimpíadas antigas, que é o princípio de tudo lá na Grécia, na cidade de Olímpia, e a gente vai contar o porquê. E tem as Olimpíadas da Era Moderna, que já é passa, as Olimpíadas antigas passa por um processo de cancelamento. A gente vai conhecer hoje o porquê. E durante muitos e muitos anos ela volta, e aí é nomeado como Olimpíadas da Era Moderna, porque passa mais de um século ou 2 séculos para ela poder voltar. E a gente vai ver essa história agora. Olimpíadas Antigas. Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, os gregos já faziam homenagens aos seus deuses, principalmente a Zeus, pai de Hércules, o idealizador da competição das Olimpíadas Antigas, é, com realização de competições. Ou seja, os gregos têm muito essa questão de relação com os deuses. Para quem nunca ouviu falar, lá na Grécia tem muito essa questão da mitologia, que é muito a ideia de acreditar que existe deuses, né? É o deus da água, é o deus do amor, o deus da alegria, o deus, enfim, vai passando, né? Afrodite, Zeus e outras coisas. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, dá uma olhadinha aí, essa questão faz mais parte da disciplina de história, né? O professor de história vai chegar em algum momento que ele vai explicar isso, não sei se no sexto ano, mas vocês verão em relação a essa questão da mitologia grega em alguma série da vida de vocês, certo? Mas eles acreditavam muito nisso. Zeus é um desses deuses que tem um filho, Hércules. Eu acho que vocês já ouviram falar em algum filme, né? Hércules é aquele que o indestrutível, né? E tudo mais, o mais forte e tudo. Ele gostava de competir, participar de competições. E ele é um dos idealizadores das Olimpíadas antigas. É um dos idealizadores. Não é ele que cria, né? Não é ele o único criador, mas ele é um dos idealizadores. Para quê? Qual era a finalidade? Homenagear o seu pai Zeus. Então se reuniam na cidade de Olímpia e aí todo ano eles faziam essas competições, esses jogos, com o intuito de agradecer por tudo aquilo que eles recebiam dos seus deuses, principalmente Zeus, né? Em 776, no ano de 776 a.C., ocorreram pela primeira vez os Jogos Olímpicos de forma organizada e com a participação de atletas de várias cidades do estado. Ou seja, no ano de 776 a.C., foi que começou essa questão oficial dos Jogos Olímpicos, ou seja, foi decretado os Jogos Olímpicos e não participavam atletas de outros países, e sim do Estado. O Estado que é o quê? A Grécia. Os outros países não é dividido como o Brasil. O Brasil é dividido em estados. Né? Acredito que Estados Unidos também seja dividido assim, por estados. Estados Unidos também é dividido assim por estados, como o Brasil. Só que os outros países ao redor do mundo, ele é o único estado, dividido por cidades. Então, o primeiro Jogos Olímpicos, ele foi convidado atletas do mesmo país, de várias cidades diferentes, para competir. Então, em 776 a.C., foi primeiro dado histórico do início dos Jogos Olímpicos. Mas a gente viu que 2.500 anos antes de Cristo já aconteciam competições com a ideia de homenagear os deuses gregos. Mas
em 776 a.C., foi que teve aí o primeiro registro de Jogos Olímpicos. Olimpíadas Antigas, primeiro registro em 776. Olimpíadas Antigas e religiosidade, foi o que eu comentei aqui, né? Os gregos têm muito essa questão dos deuses, da mitologia grega, de acreditar em deuses. Como eu falei, cada sentimento tem a questão de um deus, ou a cada coisa tem um deus específico, né? Além da, por isso, além da religiosidade, os gregos buscavam, através dos jogos, a paz, a harmonia entre as cidades, compunham a civilização grega, né? Então, não era só a questão de Olimpíadas, não era só o agradecer, o homenagear o Deus, né, que eles queriam homenagear naquele momento, mas também trazer a paz e a harmonia entre os povos gregos que viviam naquele período. Mostra também a importância que os gregos davam ao esporte e à manutenção da saúde do corpo. A Olimpíada, acima de tudo, de trazer a paz, de trazer a harmonia, de homenagear os deuses, de agradecer por tudo aquilo que eles recebiam, também tinha essa questão da saúde, da manutenção da saúde e do gostar do esporte por parte dos gregos. Você vê que há 2.500 anos antes de Cristo já se tinha essa preocupação com a saúde do corpo e também essa questão de gostar de esporte, para a prática corporal e para essa visão de saúde do corpo, né? O esporte era tido como uma questão de trazer saúde para o meu corpo. A gente vê que essa questão não é de hoje, já vem de muitos e muitos anos atrás. Aí vem dados históricos aqui, pessoal. A partir de agora, a gente vai começar a saber o porquê que para essa questão das Olimpíadas Antigas e entra a da Era Moderna. Quando os romanos invadiram e dominaram a Grécia no século II, muitas tradições gregas, entre elas as Olimpíadas, foram deixadas de lado. Ou seja, se tinha essa questão de luta por território. Os romanos são os mais conhecidos em relação a isso, pela guerra de territórios na Europa. Os povos romanos começaram a dominar o mundo a partir de tomarem ali territórios próximos ali de Roma antiga, né? Então, Grécia foi tomada pela Roma antiga, e aí algumas tradições da Grécia foram destruídas, inclusive as Olimpíadas. Há muitos que dizem que foi bom para as Olimpíadas, porque ela volta na era moderna mais repaginada, e que é uma loucura, né, acreditar nessa questão que uma violência pode ter levado a uma melhora do esporte, a uma melhora dos Jogos Olímpicos, mas também há quem acredite que na verdade, que foi uma paralisação que foi muito prejudicial para as Olimpíadas. Tem muita coisa da história das Olimpíadas, muitos esportes da época que a gente não conheceu, que tem gente que procura saber quais foram os esportes que aconteceram naquela época, e por conta de muito tempo, e vocês vão ver que as Olimpíadas da Era Moderna, ela nasce é, em depois, 1.800 anos depois, né? Então, quase 2.000 anos depois, as Olimpíadas da Era Moderna nascem, e aí você se perde muita coisa histórica. Então, tem muitas modalidades da época que você não conhece hoje, que morreram naquela época. Muitas tradições gregas que morreram naquela época com a invasão de Roma e por busca de território, e que acabou com muita coisa da, da cultura grega, né? Então, acabaram com a cidade de Olímpia, acabaram com a região que ali praticava as modalidades esportivas, né? Então, acabou com muita coisa. As Olimpíadas acabam perdendo muito da sua cultura por conta da invasão dos romanos e a tomada de território, né? Em 392 depois de Cristo, os Jogos Olímpicos e quaisquer modalidades religiosas gregas foram proibidas pelo imperador romano Teodósio I, após converter-se para o cristianismo. Ou seja, após a posse de Roma à Grécia, muitas tradições gregas, muitas manifestações culturais e religiosas foram acabadas. Na Grécia tinha que
ser tudo baseado em cima do que o imperador romano queria. Ou seja, muita coisa da Grécia a gente não conhece por conta desse período que Roma tomou de conta aí, 2000 anos que a Roma ficou por conta da Grécia, então a gente não sabe de muita coisa. Tem esporte que a gente nem conhece, que se praticava na época e se tem registros e a gente nem chega a conhecer. A gente vê pequenas figuras, para quem é pesquisador, e aí eu trago essa curiosidade para vocês. Eu sei que vocês são muito novos para entender isso, mas eu trago a curiosidade para vocês entenderem. A gente costuma ver figuras de alguma coisa que foi algum esporte da época, mas a gente fica louco para conhecer e saber o que foi. E a gente não sabe porque 2000 anos de tomada de território acaba se destruindo muita coisa. E Roma foi completamente, Grécia, na verdade, foi completamente destruída pelos romanos. Então acabou com essas questões históricas e afetou os Jogos Olímpicos, né? Então vamos lá. No ano de 1896, os Jogos Olímpicos são retomados em Atenas, ou seja, é, as Olimpíadas eram em Olímpia. A Olímpia foi destruída e Grécia foi destruída completamente. 2000 anos, quase 2000 anos depois, a gente vê aí que faltando 4 anos para atingir essa questão dos 2000 anos, depois Grécia foi reconstruída e aí as Olimpíadas voltam para a Grécia, que é o berço dos Jogos Olímpicos. Ela volta para a Grécia, mas na cidade de Atenas. Deixa eu voltar aqui só para me mostrar para vocês uma questão histórica aqui, para fica legal para vocês conhecerem, né? A questão de dados históricos. Essa região aqui que acende a tocha olímpica, eu acho que vocês já viram, já tiveram curiosidade de assistir, a tocha olímpica, ela todo ano de Olimpíadas, ela é acesa na Grécia, que é o berço dos Jogos Olímpicos, que é lá onde nasceu os Jogos Olímpicos. E essa região aqui, que eu estou mostrando para vocês, que está sendo acesa a tocha olímpica, é Olímpia, que é onde foi praticada os Jogos Olímpicos da era antiga, né? E, inclusive, nessa região, você vê os destroços aqui, muita coisa destruída. Hoje em dia, aqui uma imagem bem atual, né, que foi acesa a tocha do Japão, que as Olimpíadas vai ser em Tóquio, mas é uma imagem bem atual de uma reconstrução. Mas essas bases de concreto que está caída entre as mulheres aí, muito das estruturas que eram da época que foram derrubadas. Então aqui é Olímpia, onde nasce o fogo da tocha olímpica, né, o fogo olímpico, né, onde nasce a vida das Olimpíadas. Na verdade, o fogo representa o nascimento na Grécia. Então, onde nasce essa questão de nascimento dos Jogos Olímpicos, Olímpia é onde nasce, onde começa a sair ali o fogo da tocha olímpica, né? Então, fica aí um dado histórico para vocês, né? E aqui em Atenas, esse é o estádio onde acontecem os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. Tá aqui duas imagenzinhas, o estádiozinho, essa imagenzinha mais antiga aí que está do lado esquerdo de vocês, a imagem, essa imagem mais antiga que está do lado esquerdo é o estádio original. Essa que está do lado direito é o estádio original de Atenas também, mas reformado. Você vê que não tem as medidas oficiais como tem hoje nos estádios olímpicos, nos estádios olímpicos, né, que acontecem as Olimpíadas. Mas esse é o estádio original da época que foi reformado. Você vê que a estrutura é a mesma. Há quem diga que aqui tinha 50 mil pessoas para assistir primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, há quem diga que aqui é o estádio, há quem diga que teve 50 mil pessoas assistindo, né? Então, estádio onde foi realizada a primeira Olimpíadas da Era Moderna, estádio Panathinaikos, em Atenas, e essa era a frase que foi o início de tudo, né? Eu declaro aberta eu declaro a abertura dos primeiros Jogos Olímpicos Internacionais em Atenas. Viva a nação, viva o povo grego. Por que dessa mensagem? Ela é uma mensagem muito forte para os gregos, muito forte emocionalmente. Por quê? Porque traz a questão de liberdade do que a Grécia sofreu no passado. E aí traz a volta da chama olímpica e traz a volta das Olimpíadas para onde nasceu. Né? Nada mais justo do que trazer para onde nasceu. Ou seja, as Olimpíadas ela nunca saiu
da Grécia. Né? Ela nasceu, ela morreu por um tempo e ela renasceu na Grécia. Né? Então, viva o povo grego por conta disso. É assim a primeira Olimpíadas, e assim a primeira Olimpíadas da Era Moderna começou na capital grega. Né? Era um retorno ao lugar onde tudo havia começado, lá no século 8 a.C., e que teve história interrompida no ano de 392, por conta da invasão dos romanos à invasão dos romanos à Grécia. Pessoal, fica parecendo estranho essa questão as Olimpíadas nasceu em 776 e ela morre em 392. Há uma coisa de diminuição de tempo, né? Do tempo ser decrescente. E era assim a contagem na época, né? Se começava de uma certa contagem, não sei explicar muito isso, o professor de história vai explicar para vocês em algum determinado momento da vida de vocês, em alguma série da vida de vocês, mas era assim, o ano de 2021, aí no próximo ano era 2020, no próximo ano era 2019. Então, se diminuía os anos, por isso que tem essa questão estranha, eu acho que parece estranho para vocês, né? As primeiras Olimpíadas em 776 a.C. e as Olimpíadas para em 392 a.C. Há uma diminuição do tempo, porque era assim que era contado na época, principalmente na Grécia. Né? Hoje em dia que a gente tem essa sequência, né? Antigamente era diminuindo. Mas enfim, vamos lá. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, nessa primeira Olimpíada da Era Moderna, participaram 285 atletas de 13 países. Os vencedores das provas foram premiados com medalhas de ouro e um ramo de oliveira, né? Que é esse raminho que está tanto aqui na cabeça dos atletas aqui, tanto aqui na cabeça dos atletas como aqui no braço deles. E aí tinha uma medalhinha bem simbólica na época, para representar o momento ali da vitória maior, né? 285 países, 285 atletas de 13 países, ou seja, essas Olimpíadas da Era Moderna já faziam convidados, já traziam convidados, né, de fora para participar do evento, porque sabiam que o evento iria voltar muito maior do que ele se acabou, né? Então, vamos lá. Barão Pierre de Coubertin, um francês. Esse aqui foi idealizador das Olimpíadas da Era Moderna, ou seja, um pesquisador inglês que teve influência no pesquisador francês, que estudou na Inglaterra e que teve influência de vários professores lá da Inglaterra, inclusive um grande pesquisador, né, que tinha em si a sua pesquisa em relação às Olimpíadas. Então, o Barão de Coubertin, como ele pode ser chamado também, ele acabou aderindo a essa pesquisa e fazendo uma visita à Olímpia, junto com seu professor, e descobrindo ali a origem das Olimpíadas e descobrindo que existiam jogos na era antiga, antes de Cristo, que agregava as pessoas, que trazia harmonia, que trazia paz, e que era muito legal por conta da sua disputa, que era uma disputa bem leal. Então, ele trouxe esse espírito olímpico de volta na era moderna e ele decidiu trazer tudo isso e voltar para o país de onde nasceu as Olimpíadas, que foi a Grécia. Então, é muito legal a parte do Barão do Pierre de Coubertin, porque ele é francês, estudou fora, e aí criou gosto por essa questão das Olimpíadas, descobriu que existia as Olimpíadas e decidiu recriar as Olimpíadas para a era moderna, né? Inspirado nas Olimpíadas da Grécia Antiga, o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, Barão Pierre de Coubertin, foi ele o responsável por colocar no papel as ideias do olimpismo como um estilo de vida associado ao esporte, à cultura e à educação também, que era pregada na Grécia Antiga. Apesar disso, não via com bons olhos, apesar de ser tudo isso que eu estou falando, ele não via com bons olhos a presença de esportes coletivos na programação e era contra a participação de mulheres como atletas nas competições. Apesar de ser quem criou, ele tinha sua divergência em relação a alguns pontos. Esportes coletivos ele não gostava muito. Como ele estudou na Inglaterra, a Inglaterra pregava muito essa questão dos jogos coletivos e não dos individuais. A gente vai ver depois em modalidades e eu vou explicar para vocês o que é jogos coletivos e o que é jogos individuais. Ele também não apreciava muito a ideia da mulher participar de competições esportivas, que na Inglaterra era liberado
e mais ele não gostava, certo? O lema olímpico, Sitius, Altius e Fortius, que na verdade, na tradução do grego para o português, nada mais é do que mais rápido, mais alto e mais forte, foi proposto pelo Pierre de Coubertin em 1894. Porém, o lema só foi oficialmente introduzido nas Olimpíadas de Paris em 1924, já muito tempo, já algum tempo depois, né? Não tão longe, mas já um tempo depois. Ele batia na tecla por essa questão desse lema, né? Trazer isso para os atletas e que foi aderido aí a quase, se a gente pegar e fazer a conta aí de 1894 a 1924, daí uma faixa de 28 anos depois, né? É, 28, 32 anos depois é que o lema foi aceito, né? Pela minha questão de matemática aqui, né? Então vamos lá. As Olimpíadas, pessoal, também tiveram muita influência política. Essa daqui para o lado negativo. Então, para quem já conhece, já viu essa foto, é do Adolf Hitler. As Olimpíadas, em função de sua visibilidade em mídia, serviram de palco é, de manifestações políticas, desvirtuando seu principal objetivo de promover a paz e a amizade, ou seja, fugindo do foco que é promover a paz, a amizade, a união, a socialização, enfim. Essas questões políticas levaram as Olimpíadas a correr por outro rumo aqui em 1936. Os Jogos Olímpicos e política nas Olimpíadas de Berlim, em 36, o chanceler alemão Adolf Hitler, movido pela sua ideia de superioridade da raça ariana, que era a raça alemã na época, que na verdade eram os povos brancos, né, a raça ariana, brancos alemães, não ficou para a premiação do atleta norte-americano negro Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro. Ou seja, nas Olimpíadas de 36, o ditador Adolf Hitler, ele queria que ganhassem apenas militares alemães. E ele trabalhava dentro do exército para que em 36 as Olimpíadas fossem dominadas apenas por alemães e que o mundo fossem ver a superioridade do povo alemão, da raça ariana, do povo alemão, né? E, na verdade, não foi isso que aconteceu. A Alemanha tem um certo fracasso nas Olimpíadas de 36. Os Estados Unidos sempre foram dominantes em qualquer uma Olimpíadas. E Jason Owen, que é esse rapaz aqui, negro, americano, dominou as Olimpíadas com 4 medalhas de ouro. Inclusive, vários outros acabaram ganhando medalhas de ouro, outras japoneses, asiáticos e tudo mais, isso causando revolta no Hitler, que acabou abandonando a Olimpíada sem ver a premiação dos outros atletas, né? Causando aí uma certa insatisfação nos outros povos. A Alemanha acabou sendo banida das Olimpíadas seguintes, não tendo direito de participação por conta disso, que acabou quebrando essa ideia das Olimpíadas, que é pregar a paz e tudo mais que a gente vem comentando aqui. E a Alemanha volta tempos depois, né, para as Olimpíadas, depois que Adolf Hitler já não tem mais vida, né? Enfim, nas Olimpíadas da Alemanha, em Munique, em 72 também, acontece dois fatos importantes na Alemanha, né? Deixa eu voltar aqui. Em 36 acontece essa questão da ditadura, da questão do fascismo, né? Do nazismo, na verdade, do nazismo com Hitler, e ele tenta mostrar essa superioridade, né? E outros atletas acabam ganhando, e ele, por conta disso, acaba se revoltando em relação aos Jogos Olímpicos, né? E em 72 acontece um atentado do grupo terrorista palestino, Setembro Negro, onde matou 11 atletas de delegação israelense. Então, se tem essa, todo mundo sabe, vocês que não sabem esse dado histórico vão conhecer também na história, existe uma disputa territorial entre Palestina e Israel, são países que têm fronteira ali, vizinhos ali, né? Pois o professor de história ou a professora de história vai explicar isso para vocês mais na frente. Apenas estou trazendo dados históricos aqui para vocês, para ilustrar a nossa aula e trazer
é o maior conhecimento em relação aos Jogos Olímpicos, né? A dados históricos das Olimpíadas. Então, se tem essa briga por território. E na concentração de atletas israelenses, alguns palestinos invadiram. Eu não coloquei a cena, porque eu não coloquei uma imagem aqui, porque eu achei muito forte a imagem. Eles invadem a concentração dos atletas de Israel e acabam matando 11 atletas de Israel, né? Então, é um dado triste das Olimpíadas de Munique 72. Além da questão de 36, que aí queria se mostrar a superioridade alemã. Em 72, vem aqui a questão do atentado com 11 mortos, né? No ano de 1916, as Olimpíadas deveriam ocorrer na Alemanha. Porém, em função da Primeira Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos foram cancelados. Então, as Olimpíadas sofreu muito em relação ao seu desenvolvimento. A gente voltar lá atrás, no ano de 776, onde acontece a primeira Olimpíadas, ela tem um fim melancólico em relação tem um fim bem triste em relação à invasão dos romanos à Grécia, que destrói com todo o país, né? As Olimpíadas ela volta quase 2000 anos depois, já como Olimpíadas da Era Moderna, e ela tem essa parada em 16 por conta da Primeira Guerra Mundial. Ela vem parar depois, anos depois, por conta da Segunda Guerra Mundial também. Então, tem esses dados tristes em relação à paralisação das Olimpíadas. A gente ficou, em relação a dados históricos, a gente ficou sem ver muitos grandes atletas, quem seriam os países mais dominantes, os esportes. Então, se tem essa curiosidade em relação a esportes, o que se tem de novidade, o que ficou para trás que a gente não conheceu. Então, tem essa questão histórica que fica aí dados tristes, né? E em relação à Segunda Guerra Mundial, né, em função da Segunda Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos de 40 e 44 também foram cancelados. Aí vocês me questionam também, a Copa do Mundo como evento esportivo também chegou a ser cancelado, professor? Também chegou a ser cancelado. A Copa do Mundo que já é bem mais recente, ela nasce em 1930 e ela tem esse cancelamento na década de 40 também, né? Então, tem essa questão da paralisação do esporte na década de 40, né? Cricket, golfe, cabo de guerra já foram esportes olímpicos no começo do século XX. Nos Jogos de 1920, na Antuérpia, na Bélgica, o tiro ao pombo também fez parte do quadro dos Jogos Olímpicos. Então, se soltava um pombo para que as pessoas dessem tiro e matassem o passarinho, né? Então, tem esportes legais e curiosos, e também tem esportes que são curiosos, mas que acabava matando aí os bichinhos, sacrificando alguns bichinhos. Então fica esse dado histórico e curioso para vocês. Em 1920, nas Olimpíadas de Antuérpia também, lá na Bélgica, foi a primeira Olimpíadas que teve a participação de mulheres. Pierre de Coubertin ele não achava muito legal a participação das mulheres, mas ele teve que engolir a entrada das mulheres nas Olimpíadas, né, em 1920. Em 24, as Olimpíadas acontecem na França, que é no país dele, né? Então, o lema que ele criou acaba sendo colocado 4 anos depois, e aí a participação das mulheres acontece em 1920. Então, Pierre Coubertin, mesmo não gostando, ele acabou assistindo as Olimpíadas de Paris, em 24. Ele acabou assistindo as mulheres participando, 4 anos depois de Antuérpia, que eu estou colocando aqui, né? Então, primeira participação das mulheres em Olimpíadas, professor, 1920, lá na Bélgica, primeira participação das mulheres. Também não teve, assim, pessoal, muitas mulheres e não teve muitos esportes em relação às mulheres. O que se tem registro são atletismo, que sempre acaba abraçando, tendo muitas modalidades e algumas mulheres não foram tantas mulheres assim. Se tem um registro aí de 4, 5 mulheres que participaram das Olimpíadas e o nado sincronizado, esporte tipicamente para mulheres. O nado sincronizado não abre para homens desde essa época, é apenas para mulheres. E o tênis, que já era bem difundido, né, e acabou as mulheres participando da modalidade tênis, né, tênis na grama, né? As mulheres acabaram participando das Olimpíadas de 1920, nessas modalidades, tá? Não se tem registro de outras modalidades que as mulheres participaram, não. Apenas essa. Mas aí se desenvolveu e hoje as mulheres participam de todas as modalidades, né?
Rio de Janeiro 2016, nossa, a primeira e única Olimpíadas que o Brasil teve, né? Foi a primeira vez que a América do Sul também recebeu uma Olimpíadas. Às vezes vocês vão me questionar, mas Estados Unidos, Canadá já recebeu Olimpíadas, mas na América do Sul, Brasil, foi a primeira Olimpíadas da América do Sul, em 2016. Foi a última Olimpíadas, inclusive, né? Vou trazer um dado histórico aqui também em relação a Paralimpíadas. Olimpíadas para pessoas com algum tipo de deficiência. Paralimpíadas ou Paralimpíadas é uma versão dos Jogos Olímpicos adaptadas para atletas portadores de deficiência física ou qualquer outra deficiência. Todas as modalidades esportivas presentes nos Jogos Paralímpicos devem ser reajustadas de acordo com a limitação dos atletas que irão competir, com regras de cada esporte. Ou seja, o que quer dizer isso, professor? Temos o futebol, por exemplo, que é o esporte que todo mundo conhece. O esporte na Paralimpíadas, ele tem um esporte para pessoas com deficiência mental, para pessoas com deficiência visuais e para pessoas com deficiência física. Então, tem o futebol para três pessoas, para três tipos de deficiência. Ou seja, é uma modalidade esportiva que é adaptada e reajustada para determinadas limitações do corpo. Beleza? Então, tá aí a explicação. Origem dos Jogos Paralímpicos tem relação direta com a atividade militar. Por quê? Os atletas iam para a guerra. Os atletas não. Os militares, eles iam para a guerra. Chegava lá na guerra, os militares sofriam a questão da guerra lá. A guerra acabava degradando com muitas pessoas. Ou seja, uma bomba, um tiro ou qualquer outra coisa acabava a pessoa ficando paralítica ou tendo qualquer uma outra sequela em relação à guerra. Ou seja, por acaso uma pessoa sofreu, caiu uma bomba onde a pessoa estava escondida, a pessoa perdia parte do corpo, ou ficava paralítico, ou acontecia alguma coisa na guerra. Enfim, a história é basicamente essa que eu quero ilustrar para vocês. E aí ele não servia mais o exército. Por quê? Porque ele não, realmente, a palavra, ele não servia para o exército, né? Não servia mais para o exército. Uma pessoa de cadeira de roda não dá mais para participar de uma guerra, não dá mais para lutar por briga de regiões. Então, por representar o país em uma guerra. Aí, os atletas, para que não tivessem problemas psicológicos em relação à sua rejeição, por conta do que aconteceu com ele na guerra, e até para ele ter uma ocupação depois, para ele se sentir útil e tudo mais, se criou-se então jogos adaptados, essa pessoa deficiente virava um atleta, treinava e virava um atleta lá dentro da base militar. Alguns países davam esse respaldo, fazia assim, não, então vamos pegar essa pessoa e vamos colocar ele ali para ele ir treinando e adquirindo forma para depois ele tocar a vida dele. Então, você acabava virando um atleta. E aí se criou os Jogos Paralímpicos, já que ele, por conta da limitação, não dava certo jogar os Jogos Olímpicos, se criou os Jogos Paralímpicos, que é os Jogos com deficiência. E aí ele passou a participar, deixou de ser um militar de guerra e passou a ser um atleta paralímpico, né? Um para-atleta, no caso. As Paralimpíadas surgiram em 1948, na pequena cidade inglesa de Stoke Mandeville. A primeira edição, cujo principal disputa era o tiro com arco, ocorreu em paralelo aos Jogos Olímpicos de 1948, também na Inglaterra, mas em Londres, certo? Então, a primeira Olimpíada surgiu já depois da Primeira Guerra Mundial, em 1948. Já foi os primeiros Jogos Olímpicos também, após a guerra. E aí, ao acontecer, por conta da divulgação que seria em Londres, chegaram a criar uma pequena Olimpíadas com os militares que tinham algum tipo de deficiência na cidade de Stoke. Daí surgiu o primeiro dado histórico de Paralimpíadas. Então, vamos lá. Fica a atividade, então falei sobre Olimpíadas e falei sobre Paralimpíadas. Então fica as atividades para vocês fazerem hoje, tá certo, pessoal? A partir de agora vamos ter um controle em relação às nossas atividades, tá bom?
Vocês já sabem que eu dou aí uma faixa de 2 meses para vocês colocarem em dia, porque eu entendo as dificuldades. Muitas vezes você pode pegar, você vai ter acesso ao celular, tem aqueles colegas que dividem o celular com os outros irmãos. Então, acabam pegando o celular tempos depois que eu passo a atividade. Então, não dá para fechar a minha atividade no mesmo dia. Então, você tem 2 meses. Essa é a nossa primeira atividade. Estamos aqui no dia 5 de maio. Essa atividade vai ser encerrada lá no dia 29 de junho. Então, toma cuidado em relação a esse tempo que você tem para responder. Você tem tempo, mas não deixa acumular para não deixar para cima da hora. Beleza? Então, você tem 2 meses para fazer a atividade. Não deixa acumular para depois você não ficar sem nota em relação a essa atividade. Depois você está reclamando, professor, por que eu tirei 6? Por que eu tirei 7? E tudo. Porque você ficou sem fazer alguma atividade que eu passei e você não fez. Então vamos lá. Vamos comentar essas 8 questõezinhas que eu deixo para vocês aqui, tá? Aqui no vídeo, só você voltar ao vídeo que você pega. A nossa aula hoje é bem extensa, então 8 perguntas não seria o mínimo, né? Como a aula é grande, teria que ser 8 perguntas aí para também contemplar com a nossa aula. Então vamos lá. O que significa o termo Olimpíadas? Está lá no primeiro slide. O que é Olimpíadas? Está lá no primeiro slide. É um evento, tal, tal. Então você vai lá voltar nos primeiros slides e aí você vai responder essa questão. O que significa o termo Olimpíadas? Beleza? Questão 2. Qual o significado dos anéis olímpicos? Você vai voltar lá naquele slide que tem os anelzinhos olímpicos, onde eu comentei que o anel significa as regiões do mundo, né? Os continentes. Você vai voltar lá e vai colocar o que significa. Quais os princípios dos Jogos Olímpicos? Também está depois da figura dos anéis dos Jogos Olímpicos. Então, qual os princípios dos Jogos Olímpicos? Você vai voltar lá atrás no nosso vídeo e vai saber, lá vai pegar a minha explicação em relação a isso. Questão 4. Quando originou as Olimpíadas antigas? Eu comentei várias vezes durante a nossa aula, certo? Foi antes de Cristo. Então, você vai pegar lá atrás, tá bom? Uma data lá antes de Cristo ter nascido. Antes de Cristo, tá bom? Questão 5. As Olimpíadas da Era Moderna tiveram origem quando? Elas tiveram origem 2.000 anos depois do encerramento das Olimpíadas Antigas. Então, você vai voltar lá atrás e pegar também. Quem criou as Olimpíadas da Era Moderna? Foi o Barão. Aí você volta lá atrás e pega lá, tá bom? Quando nasceu as Paralimpíadas? E quem foi seu criador? Tá certo? O que significa Paralimpíadas? Acabei de falar para vocês, tá bom? Essa do criador, pessoal, eu não coloquei aqui. Não coloquei o nome do criador. Então, só quero saber aqui quando nasceu as Paralimpíadas. Não precisa colocar o nome do criador, porque eu vacilei aqui. Eu peço desculpas a vocês. Foi esse senhorzinho aqui, tá bom? Se você quiser pesquisar por questão histórica, você pesquisa aí na internet quem foi o criador, o nome desse senhor aqui. Na verdade, eu peço desculpas a vocês se ficou faltando aqui o nome dele para vocês, tá bom? Então fica aí para complemento. Vocês pesquisam e coloquem aí, pesquisem e coloquem o nome do criador para a gente. Então, quem foi o criador da Paralimpíadas, certo? Quando nasceu e quem foi o criador? Foi esse senhor aqui. Eu, infelizmente, eu vacilei e não coloquei aqui. Peço desculpas a vocês, tá bom? E o que significa Paralimpíadas? Você vai voltar também lá atrás e vai pegar o que significa Paralimpíadas, tá bom? Então, tá tudo, as 8 questões estão aqui na nossa aula. Apenas a do criador que você vai pesquisar na internet. Pessoal, essa atividade eu entrego aonde, professor? Você vai entregar aqui no Google Sala de Aula também. Você vai copiar as perguntas no seu caderno, você vai assistir o vídeo, responder, tirar uma foto bem legal para mim, bem legível, e vai postar aqui no Google Sala de Aula, tá bom? Vai valer a tua frequência, a tua participação e vai valer tua nota em relação à entrega de atividades, tá bom, Sextuano? No mais, qualquer dúvida pode entrar em contato. Eu estou à disposição sempre de vocês para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Deixo aqui o meu abraço virtual para vocês, um abraço forte para todo mundo, saúde sempre, se cuidem e até a próxima aula, tá, pessoal? Valeu demais. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.